Esteja à vontade, doutora Carmen. Ok. Posso começar já, João? Esteja à vontade, por favor, pode começar. Consegue ouvir-me já? Já estou no ar? Sim, já está. Pode começar, Carmen. Deixa eu só desligar aqui. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais a um webinar, uma iniciativa da Clínica Multiperfil. E gostava de dar então as boas-vindas a todos os colegas que agora nos ouvem, nos assistem, seja via Zoom ou via YouTube. Hoje falaremos sobre a ética clínica em tempos de pandemia e temos como nosso ilustre convidado o professor Rui Nunes, que é professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e é coordenador do Departamento de Investigação da Cátedra de Bioética da Unesco. Então, doutor Nunes, muito obrigado pelo convite, ter aceito o convite. Então, gostávamos que começássemos o nosso webinar e dizia que temos uma audiência diversa, para além de médicos, tem colegas de outras especialidades, e estávamos muito ansiosos por esse debate, porque no nosso dia a dia o questionamento é este: já sabemos os conceitos, estamos a conhecer a fisiopatologia, então depois ficam aqueles aspectos ligados à ética, à moral, aos nossos valores, aos nossos princípios, o que fazer, como fazer para cuidar então dos nossos pacientes nessa pandemia. Obrigada. Muito bem, muito obrigado. Desde já dizer que é um enorme prazer estar aqui neste webinar. Agradecer muito o convite à doutora Carmen Mande, que tive o prazer de conhecer digitalmente através de um ciclo de seminários com o Conselho Federal de Medicina do Brasil, e dizer que ao longo da minha vida como professor de Medicina e professor de Bioética, tenho tentado, por todos os meios ao meu alcance, estreitar os laços com os nossos países irmãos, desde logo o Brasil, com o qual colaboro com um programa de doutoramento em bioética há mais de 12 anos, mas também, obviamente, com Angola e com todos aqueles que encontram na nossa língua também a hipótese de nos tornarmos muito mais relevantes num futuro próximo. Porque, como é sabido, o mundo está numa transformação geopolítica muito intensa e creio que isto é uma enorme janela de oportunidade para uma bioética diferente se começar a impor paulatinamente, e é isso que tenho tentado fazer inicialmente com o Brasil, repito, desde há 12 anos esta parte, precisamente porque acredito que a nossa cultura tem muito a dar ao mundo nesta transformação que hoje assistimos. E, naturalmente, o tema que me foi proposto, a bioética, a ética médica, a ética profissional, a ética em cuidados de saúde, neste momento de Covid, só vem a reforçar esta minha ideia muito antiga de que vivemos num mundo global, que temos que construir paulatinamente também uma ética que seja global, porque, no fundo, todos temos problemas muito semelhantes em qualquer ponto do planeta onde nos encontremos. E falar de ética, desde logo, parte de um pressuposto, do que é que nós estamos a falar. Naturalmente, todos sabemos, nomeadamente os médicos, enfermeiros que estão a participar neste debate, que as profissões da saúde têm, desde raízes ancestrais, têm uma profunda convicção sobre os valores que devem nortear a sua atuação. Os médicos, pelo menos há 2500 anos, esta parte que percebem isso e que atuam diariamente de acordo com esse conjunto de valores, mas as outras profissões da saúde, a enfermagem, a psicologia, a farmácia, a medicina dentária, etc., todas as profissões da saúde, sem exceção, antes até de o serem, têm naturalmente que construir um universo ético que tenha como referencial
principal, como ponto comum de atuação, o melhor interesse do doente. E, portanto, uma primeira nota que eu gostava aqui de deixar, e que creio que é uma nota que os nossos irmãos angolanos também partilham, é que esta terrível pandemia que está a pôr o mundo em sobressalto desde há uns meses esta parte, é realmente terrível, mas faz notar em qualquer país do planeta que os médicos e outros profissionais de saúde têm sabido estar à altura das suas expectativas, têm sabido honrar a sua profissão, e isso, repito, passa-se em todas as culturas, em todas as sociedades, porque o interesse dos doentes e do doente em particular que está à sua frente é o valor central de qualquer ética profissional e de qualquer profissional de saúde. Os médicos, pelo menos em Portugal, continuam todos os anos, quando terminam o curso de medicina, a prestar o juramento hipocrático, que é muito mais do que um simples formalismo, é um simbolismo daquilo que é ser médico ou ser médica. É agir de acordo com os valores centrais da nossa profissão e perceber que, em alguns casos, como é o caso desta pandemia, mesmo que exista risco para a vida, para a integridade física, para a integridade familiar, muitas vezes não só dos médicos ou dos enfermeiros, mas também dos seus familiares, diretos ou menos próximos, mas a verdade é que, pelo menos que seja do meu conhecimento, não houve nenhum médico ou nenhum enfermeiro em Portugal, em Angola, ou no Brasil ou em qualquer outro país que se tivesse recusado a prestar assistência a um doente ou fizesse com menos dedicação e menos empenho. Portanto, eu diria que, por um lado, as profissões da saúde têm tradicionalmente, no caso da medicina, milenarmente, valores éticos muito claros, muito transversais, universais, intemporais. Por outro lado, se dúvidas houvesse, a verdade é que esta pandemia, em todos os países, repito, fez crer e fez que as populações, em todos os pontos do planeta, precisamente reconhecessem estas virtudes dos profissionais de saúde que estão, na maior parte dos casos também, bem plasmadas nos códigos de ética. Em Portugal é no Código Deontológico da Ordem dos Médicos, noutros países têm designações diferentes, mas no fundo vêm todas dar à mesma consequência final, ou seja, um conjunto estruturado de princípios e de normas, de responsabilidades, de obrigações, de deveres que os médicos e outros profissionais, enquanto profissionais de saúde, têm que respeitar para si próprios e têm naturalmente também que fazer com que estes valores sejam salvaguardados pelos outros colegas de profissão e pelo sistema de saúde em geral. Esta pandemia, portanto, do Covid-19, em Portugal, felizmente, já estamos na rampa final, esperamos nós que não haja uma segunda fase. Noutros países, enfim, ainda há ciclos de vida diferentes e circunstâncias epidemiológicas diferentes, mas há várias constatações que podemos desde logo tirar do ponto de vista ético. A primeira das quais é a de que, por regra, os países que construíram ao longo dos anos sistemas públicos universais de saúde também foram aqueles que responderam melhor à pandemia do Covid-19. Isto passa-se à escala global, mas podemos verificar isso também à escala europeia, ou seja, os países que apostaram mais nos sistemas públicos universais de saúde foram os países que deram a melhor resposta a esta pandemia. Portanto, uma primeira conclusão, diria eu, desta minha intervenção, seria a de que vale a pena construirmos um sistema público universal, que é uma realidade que não é aceita, até por questões éticas, em muitos países do planeta. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, que é o país mais rico e mais desenvolvido em muitos domínios das nossas atividades, mas de facto não existe um sistema público universal de saúde. E se calhar por isso estão a ter algum problema
em lidar com esta pandemia terrível, repito, precisamente porque não há esta noção de que a saúde é um bem especialmente importante para qualquer um de nós ou para as nossas famílias, que deve ser profundamente acarinhado, que nós não temos individualmente capacidade de fazer face a muitos dos desaires daquilo que a lotaria da vida, a lotaria biológica, a lotaria genética, a lotaria social acaba por nos impor e, portanto, a única resposta é que temos que nos organizar coletivamente para criar um modelo de bem-estar social em muitos domínios, na educação, obviamente, e a educação para a saúde é um aspecto absolutamente central no desenvolvimento humano, mas também a criação de um sistema universal, geral, inclusivo, onde, no fundo, todas as pessoas possam recorrer numa situação de extrema necessidade, como é esta do Covid-19. Naturalmente que falaremos disso mais tarde, não basta conceptualizarmos um modelo de bem-estar social ou um sistema público universal de saúde, temos também que gerar as ferramentas para que o modelo de sistema de saúde seja um modelo viável, seja um sistema bem organizado e seja um sistema inclusivo, ou seja, que não discrimine ninguém em razão de características arbitrárias. E, desde logo, isso implica uma questão absolutamente central, que não sei se eventualmente em Angola terão passado por essa fase, felizmente em Portugal também não passamos, mas, por exemplo, países vizinhos nossos, a Espanha ou a Itália, tiveram seríssimos problemas em termos de justiça e equidade, ou seja, de como selecionar doentes para tratamento quando não havia meios que eram absolutamente necessários para tratar todos os doentes. E, portanto, eu introduzo aqui, do ponto de vista ético, uma noção que é a priorização ética, ou seja, como selecionar quando há uma escassez absoluta de recursos. Claro está, devem estar a pensar, bom, mas um sistema de saúde moderno, avançado, bem financiado, bem estruturado, é um sistema onde, a priori, isso não acontece. E é verdade. Na generalidade dos países europeus, incluindo Portugal, isso não aconteceu. Não tivemos que selecionar doentes, por exemplo, por falta de respiradores, de ventiladores, ou por falta de oxigenoterapia, ou por falta de lugar em unidades de cuidados intensivos. Isso, felizmente, não aconteceu no nosso país, mas aconteceu noutros e países também muito desenvolvidos. Ou seja, nós não podemos estar completamente livres disto poder um dia acontecer, e foi por isso que a generalidade dos países, e Portugal não foi exceção, emitiu um conjunto de recomendações, de guidelines, no fundo para a seleção de pacientes em situação de extrema necessidade e onde houvesse um desfazamento absoluto entre procura e oferta. Repito, a situação ideal é que isto não aconteça. Em Portugal, felizmente, não chegou a acontecer. Prevíamos que pudesse acontecer e, por isso, encomendámos, neste caso foi mesmo à China, porque era quem tinha disponível, um conjunto alargado de ventiladores para que, se houvesse uma procura acrescida, súbita, momentânea, avassaladora de ventilação assistida, tivéssemos esse equipamento. Felizmente não foi necessário, mas ainda assim é preciso termos esta ideia de que, se isso viesse a acontecer, e se um dia vier a acontecer em Portugal, no Brasil, em Angola, onde quer que seja, devemos ter a ideia de que os médicos tratam doentes, portanto não tratam números, tratam doentes, tratam pacientes, e que todos eles tenham a mesma dignidade e devem merecer o mesmo respeito, a mesma consideração que qualquer outro. Portanto, por exemplo, foi com base neste pressuposto que as recomendações em Portugal, de que eu fui o principal relator, no fundo sugeriam que não era admissível, do ponto de vista ético, racionar, discriminar, selecionar doentes só porque o doente tinha uma idade mais avançada do que outro. Portanto, isto é para dar um exemplo de como é que a ética funciona depois em tempo real, concretamente,
quando os médicos, os enfermeiros estão no teatro de operações e têm naturalmente que resolver problemas. E, portanto, outra mensagem seria: os médicos, os enfermeiros tratam doentes, que são pessoas portadoras de dignidade, de direitos que são básicos, que são inalienáveis e, portanto, o sistema de saúde deve olhar para eles todos da mesma forma, deve tentar resolver os problemas de todos e, naturalmente, não se podem criar critérios arbitrários para selecionar doentes, como, por exemplo, o fator idade. Porque não é por uma pessoa ter idade mais avançada que, à partida, por esse simples facto, vai ter menos capacidade de responder à ventilação assistida ou ao tratamento médico indicado. Portanto, um dos pilares da bioética contemporânea é precisamente a ética da justiça distributiva, da justiça na alocação de recursos e, por isso, naturalmente, os sistemas de saúde e os profissionais de saúde devem ter plena consciência de que não é legítimo discriminar doentes quando, naturalmente, eles tenham um problema que possa ser de resolução por parte do sistema de saúde. Alguns países, Portugal já está a iniciar essa trajetória, mas ainda não a concluiu, estão a tentar, alguns já implementaram, outros estão a tentar implementar sistemas de priorização ética para resolver este tipo de problemas num sentido mais macro e não apenas agora no que respeita às consequências avassaladoras da Covid-19, e seria um tema que, porventura, poderíamos depois também discutir com mais pormenor daqui a alguns minutos. Portanto, uma primeira consideração seria então esta: a criação de um sistema público, universal, devidamente financiado, bem organizado, que não discrimine e bem alavancado em princípios de justiça e de equidade. E, para quem tem dúvidas, a pandemia do Covid-19, no fundo, só vem reforçar esta ideia de que a saúde é um bem absolutamente indispensável e que, naturalmente, todos somos poucos para fazer face a esta pandemia. Como é sabido, podemos também discutir isso mais tarde, os sistemas públicos de saúde universais, pelo menos na Europa, tendem a reformular-se continuamente, a reinventar-se continuamente e, naturalmente, são sistemas que, sendo de natureza pública, mas tendem a ser mistos, ou seja, são sistemas onde há uma componente pública que é o garante de que ninguém é discriminado, mas, a par disso, há uma contratualização em alguns casos, noutros casos há algum tipo de diálogo e de parceria estratégica com quer o setor privado, quer o setor social ou terceiro setor, como se designa pelo menos em Portugal, para que este modelo misto, no fundo, possa responder a todas as necessidades e anseios dos doentes, nomeadamente nesta fase tremenda como é a do Covid-19. Naturalmente que não basta haver um sistema universal que inclua todas as pessoas que careçam de cuidados de saúde, é também absolutamente necessário que existam profissionais de saúde que estejam devidamente preparados, treinados, capacitados e que percebam bem quais são as regras éticas da sua profissão. Como disse lá atrás, o primeiro dos pressupostos éticos de qualquer profissional de saúde é o superior interesse do doente, é a dedicação aos interesses e direitos dos doentes, é fazer o possível e o impossível pelo seu bem-estar, e é isso que tem norteado os profissionais de saúde, repito, em todos os países do planeta. Isso é, aliás, reconhecido pelas diferentes sociedades por um conjunto alargado de manifestações. Por exemplo, no hospital universitário onde eu trabalho, foi pintado um mural muito interessante numa escadaria, precisamente para reconhecer esta entrega, esta dedicação dos profissionais de saúde, porque, repito, esta é a sua primeira missão, mesmo que isso possa pôr em risco a sua vida ou a sua integridade física. Agora,
que ninguém tenha dúvidas de que mesmo esta natureza da relação médico-doente, se nos seus valores centrais não vai ser alterada por esta pandemia, mas vai haver algumas consequências para a própria prática da medicina nesta fase Covid e, sobretudo, no futuro pós-Covid. Isso não há nenhuma dúvida de que vai acontecer e temos que estar preparados para quê? Primeiro, para nos ajustarmos a esta evolução e, em segundo lugar, para percebermos que esta evolução não pode pôr em causa valores éticos sagrados da nossa profissão. E, portanto, eu repito, o pilar central da ética médica é o doente, a sua dignidade e os seus direitos. Não podemos esquecer este primado, nem podemos, em homenagem, naturalmente, ao interesse público que a saúde pública comporta, e ninguém esquece isso, mas isso não pode originar de forma alguma uma compressão de direitos de tal forma também pressionante que esses direitos, que é uma conquista, apesar de tudo, muito importante da medicina e da ética médica e da bioética geral, e agora, no nosso futuro comum pós-Covid, venha a ser colocado em causa. Darei alguns exemplos. Em primeiro lugar, como é sabido, o nosso futuro, isso já seria assim de qualquer forma, mas a Covid-19 só veio acelerar este propósito. A nossa vida em geral e a prática da medicina em particular, da enfermagem, das outras profissões da saúde, é cada vez mais recorrendo às novas tecnologias de informação e de comunicação. No fundo, aquilo que estamos a fazer exatamente agora. Mas, claro, uma coisa é um webinar, por muito importante e interessante que possa ser, outra coisa é estarmos a lidar com doentes, com problemas de saúde, com problemas que são confidenciais, que são classificados e que devem merecer a maior reserva e a maior proteção por parte dos profissionais de saúde, por um lado, e do sistema de saúde e da sociedade, por outro. E, portanto, isto é algo que não pode estar longe do nosso pensamento enquanto profissionais de saúde, mas também enquanto cidadãos e cidadãs. Não podemos esquecer minimamente esta problemática. E, portanto, fica aqui esta nota. A medicina e a enfermagem, as profissões da saúde, o exercício da saúde pós-Covid vai ser digital, em grande medida. O Reino Unido, num relatório muito recente, que saiu em Inglaterra há poucas semanas atrás, estima que, por exemplo, a medicina geral e familiar, portanto, a clínica geral, em grande medida, no pós-Covid, mesmo passada a pandemia, passa a ser essencialmente digital, portanto, não presencial, portanto, a teleconsulta, a e-saúde, a consulta por e-mail, etc., portanto, com todas as ferramentas digitais que estão à nossa mercê, mas eu deixava aqui esta nota. Primeiro, garantir o respeito pela privacidade e pela intimidade da vida das pessoas. Eu quero fazer notar, eu não conheço em pormenor a Constituição angolana, mas conheço bem a Constituição portuguesa e a Constituição brasileira e posso assegurar que o valor da privacidade, onde no fundo aquilo que está em causa é um valor tão importante porque diz respeito àquilo que mais íntimo, mais sagrado que nós temos, aquilo que é meu, que não pode ser devassado por ninguém, na Constituição portuguesa e na brasileira, o valor da privacidade individual é um valor com a mesma dignidade constitucional que o próprio valor da vida humana. Portanto, é para se entender como é considerado importante, mesmo básico, fundamental, proteger aquela esfera íntima que é nossa e que não é de mais ninguém. E eu não gostaria de ver que a aplicação destas tecnologias digitais pudesse pôr em causa este núcleo íntimo que todos nós temos. Ora, isso será relativamente fácil, não apenas pela imagem, mas pela inteligência artificial, pela computação quântica, pelo machine learning, ou seja, tudo tecnologias que, no fundo, apontam para uma possibilidade de intromissão, de consulta de dados que são pessoais e que naturalmente não podem ser de utilização comum apenas
para, enfim, interesses menos claros ou menos transparentes. Só uma pequenina nota, um pequeno inciso a este propósito. Na Europa foi aprovado um Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é mandatório para todos os 27 Estados da União, incluindo Portugal, naturalmente, e onde foi plasmado, muito recentemente, o direito ao esquecimento. O que é que isto quer dizer em termos práticos? Isto aplica-se em muitos setores, no sistema bancário, nas telecomunicações, etc., mas também se aplica no setor da saúde. Ou seja, se os médicos, as médicas, os enfermeiros, gestores da saúde, etc., não percebem bem a sua obrigação, a sua responsabilidade ética substantiva de proteger a privacidade das pessoas, as pessoas, pelo menos no espaço europeu, um cidadão, uma cidadã pode requerer ao sistema de saúde, através do seu médico, que os seus dados de saúde sejam eliminados do sistema. E, portanto, vejam, ao ponto a que chegamos, porventura não haveria esta necessidade se houvesse a perfeita certeza de que a privacidade é um valor inalienável, irredutível, indestrutível. No fundo, indo de encontro ao velho preceito hipocrático, que os médicos juram honrar e fazer honrar, que é o segredo médico. No fundo, o segredo médico, o segredo profissional, o segredo dos enfermeiros é exatamente isto, é tudo aquilo que eu vejo, que eu ouço, que eu me apercebo, que eu leio, é sagrado, não pode ser revelado a ninguém que não seja para o melhor interesse do doente e com o seu consentimento. Fora isto, não é permitido. Bom, deixar, portanto, esta nota, que a utilização destas tecnologias vai generalizar-se no nosso futuro pós-Covid, mas que não pode de maneira nenhuma pôr em causa estes valores éticos sagrados da profissão médica. Um outro valor absolutamente central, que eu também penso que deve ser especialmente enfatizado, é o valor da integridade profissional. E aqui só 2 minutos. Como eu disse no início da minha intervenção, estou particularmente orgulhoso pelos médicos de todos os países do mundo, pelos enfermeiros de todos os países do mundo, pelos profissionais de saúde de todos os países do mundo, mesmo com risco para si próprios, mas terem dado o melhor de si próprios. O que mostra que os profissionais de saúde, quando vestem a capa, a bata do profissional de saúde, encarnam estes valores, encarnam estes princípios e as diferentes sociedades, um pouco por todo o mundo, acabam precisamente por reconhecer esse mesmo valor, esse mesmo empenho. Mas já tenho mais algumas reservas no que respeita aos médicos e outros profissionais de saúde, quando esquecem que são médicos, ou que são enfermeiros, ou que são radioterapeutas, ou o que quer que seja, e começam a fazer investigação, pesquisa, experimentação, e onde descentram o seu ethos central, fundamental, do doente para a pesquisa, para a investigação. Em homenagem a quê? Ao interesse público, ao bem comum, ao avanço da medicina, ao avanço da ciência. Eu sou absolutamente reconhecido à importância da ciência, do conhecimento das diferentes profissões da saúde. Elas têm que avançar, ninguém discute isso. Mas não pode ser à custa dos direitos dos doentes. Não é por acaso que existem comissões e comitês de ética na generalidade dos hospitais. Eles cumprem precisamente essa função de fiscalização ética, desde logo na pesquisa e na investigação, mas não chega. É preciso que todos os profissionais de saúde, quando estão a fazer investigação, continuem a colocar em primeiro lugar o superior interesse dos doentes e a sua dignidade e o seu valor intrínseco. Não podemos esquecer isso, porque, enfim, a história tem-nos demonstrado, não vou aqui recapitulá-la porque todos nós a conhecemos bem, que, sobretudo a medicina, não pode pôr outros interesses à frente dos interesses dos doentes, porque
no fim da linha, o doente e a pessoa humana é o centro, é o pilar da ética e da bioética contemporâneas. Darei um brevíssimo exemplo que pude presenciar ao longo dos últimos meses em alguns protocolos e projetos de investigação que tive oportunidade de apreciar como membro de diferentes comitês de ética. Pareceu-me, e tentei ultrapassar isso e precisamente sugerir que esse não era o curso adequado de atuação, mas pareceu-me que aquela necessidade de procurar a cura, a vacina, para conhecer melhor a Covid-19, podia pôr em causa alguns dos direitos mais básicos da pessoa. Nomeadamente, por exemplo, em Portugal e noutros países, em todos os países europeus, temos leis que protegem os biobancos, os bancos de produtos biológicos, e onde, naturalmente, o armazenamento de produtos biológicos dos doentes em sede de investigação são fortemente regulamentados. E onde esses produtos biológicos, para serem utilizados de forma diferente em relação à forma como foram utilizados pela primeira vez com consentimento dos doentes, carece de novo consentimento por parte dos pacientes. Enfim, pareceu-me que esta regra, se calhar nem sempre era bem percebida por alguns investigadores, mas este é outro exemplo de como a bioética é absolutamente central para que se faça boa ciência, boa investigação, boa pesquisa, para que encontremos novos tratamentos, novas vacinas, mas sem pôr em causa os direitos e os interesses dos nossos pacientes. Portanto, uma mensagem seria também a de que podemos e devemos fazer boa ciência, mas com integridade, com respeito pelos doentes, pelos seus direitos e pressupondo que a medicina e a ciência e a investigação e a genética avançam e que avançam em todo o mundo em respeito por estes preceitos e que não temos que os derrubar simplesmente porque a circunstância epidemiológica hoje é diferente. Finalmente, uma última consideração prende-se com a necessidade de coordenação global de todas estas estratégias, sobretudo face a uma doença tão ameaçadora como é o coronavírus e a Covid-19. Eu penso que temos que ter, se calhar, uma nova vaga de coordenação global em matéria de saúde global. Se há coisa que a epidemia pelo coronavírus nos lembra é precisamente isso mesmo, que há questões de saúde pública, de saúde e de saúde pública, que não podem ficar confinadas a um determinado Estado soberano, a um determinado território, digamos assim, mas têm que ser abordadas e têm que ser lidadas no plano de uma verdadeira saúde global. E para isso temos que ter instituições de saúde global que naturalmente estejam capacitadas, que tenham os meios, os recursos, as competências para, no fundo, conseguir lidar com estes problemas de saúde global. E eu percebo que, enfim, foi tudo novo, mas faço votos para que no futuro, e não há aqui, notem bem, nenhuma crítica de qualquer natureza, porque acho que, apesar de tudo, o trabalho das organizações internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, enfim, foi o possível e adequado às circunstâncias, mas acho que esta situação deve fazer-nos crer a todos de que nenhum país individualmente considerado pode fazer face nem à doença, nem à criação de vacinas, nem à criação de tratamentos. Veja-se, por exemplo, o que se passou com a utilização de hidroxicloroquina ou do remdesivir, onde, enfim, houve mensagens muito contraditórias de país para país, de autoridade para autoridade, e naturalmente os médicos e enfermeiros que tratam os doentes depois no dia-a-dia, no cotidiano, precisam de sólida evidência científica sobre qual o melhor curso de atuação.
E eu creio que outra das mensagens que eu deixaria aqui ficar é de que, como na medicina em geral, como na clínica em geral, na enfermagem, enfim, no nosso cotidiano, nós precisamos de guidelines muito claras de medicina baseada na evidência, de prática baseada na evidência sobre qual é o melhor curso de atuação para tratar a doença A ou a doença B. Nestes fenómenos de saúde global e de saúde pública global também precisamos destas mesmas guidelines para que o mundo em uníssono saiba qual é o melhor curso de atuação e possa dar instruções e orientações aos profissionais de saúde de como melhor tratar os doentes. E foi muito, enfim, não sei bem o panorama em Angola, mas em Portugal foi muito confrangedor ver, sobretudo nos traditional media, na comunicação social tradicional, nos noticiários, nas televisões, autoridades de diferentes países, médicas e não médicas, com informações díspares, contraditórias, que, por um lado, geram a confusão na sociedade e, por outro lado, não ajudam os profissionais de saúde a decidir da melhor maneira possível, de acordo com as leis artes, de acordo com as leis da arte, de acordo com a boa prática médica, porque é isso que, no fim da linha, as pessoas esperam em qualquer país, de qualquer sistema de saúde, em qualquer hospital, seja público, privado ou do setor social, de qualquer profissional de saúde. No fundo é que estes profissionais atuem com competência profissional, com enorme preparação e que, naturalmente, também tenham a diligência e a ética que sejam exigíveis naquelas circunstâncias específicas. E por isso termino como comecei, com enorme orgulho de ter presenciado que, apesar das contingências e apesar enfim, de situações muito diferentes em diferentes países do mundo, mas houve uma tónica geral, é que a ética dos profissionais de saúde esteve sempre presente e isso, naturalmente, muito contribui, não apenas para o prestígio dos profissionais de saúde, que é muito importante não só para eles, mas para a própria sociedade, mas sobretudo para que a relação entre médicos e doentes, enfermeiros e doentes, outros profissionais de saúde e os doentes, seja sempre uma relação de confiança. A confiança, a natureza fiduciária da relação com os doentes é absolutamente central e para isso, naturalmente, os doentes têm que saber que confiam plenamente nos seus médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde quando a eles se dirigem, seja no Covid-19 ou seja com outra doença que já exista ou que venha a existir no futuro. Obrigado pela vossa atenção e estarei agora disponível para, pelo menos, tentar responder às questões que venham a formular. Ok, doutora professora Rui Nunes, muito obrigado pela brilhante apresentação. Passou por aspectos muito interessantes, desde a relação médico-doente, como agir numa situação de escassez de recursos, do ponto de vista ético, a justiça e equidade dos sistemas públicos, e também um bocadinho aí na ética de pesquisa e investigação. Tenho aqui já algumas perguntas, e deste modo passo então aberta à sessão de discussão, começando pela questão do Dr. Oswaldo, que é cardiologista da instituição. Ele pergunta o seguinte, doutor: numa situação extrema em que existe a limitação de recursos como ventiladores, como aconteceu na Itália no começo da pandemia, é eticamente justificável preterir um paciente com múltiplas comorbidades a favor de um paciente jovem sem doença de base? Mas precisamente ele gostava que seria considerada eutanásia desligar o respirador para este tipo de doente com múltiplas comorbidades a favor de um doente com melhor prognóstico? Uma das perguntas que é feita. Muito bem, talvez começássemos por esta. Muito obrigado, Sr. Doutor, por esta complexa questão.
naturalmente é uma questão que não é de soma zero, ou seja, não é uma win-win situation. O resultado nunca é bom. E, portanto, a primeira componente da minha resposta seria: devemos tentar organizar-nos para que isso não aconteça. E eu não posso deixar de enfatizar esta questão, porque, porventura, e aqui é que entra o papel do decisor político e das políticas públicas. E, em grande medida, muitos países, nos quais se inclui naturalmente Portugal, tiveram políticas agressivas de lockdown, portanto, de confinamento, não mandatório, mas autoimposto, porque a Constituição portuguesa não permite o confinamento obrigatório. As pessoas é que se autoimpuseram esse confinamento, mas foram fortemente induzidas nesse sentido, como em todos os países, pelo menos europeus. Quando este autoconfinamento, que para muitos foi considerado exagerado, mas quando se realizou, e nos países que o realizaram a tempo, acabaram por não ter esse problema que se verificou em Espanha e Itália de uma procura excessiva num determinado momento ao sistema de saúde. Portanto, eu diria que um problema tão complexo como o Covid-19 exige, A, uma resposta global, B, uma política concertada a nível de cada Estado-nação, que não é apenas uma resposta sanitária, stricto sensu, mas implica o envolvimento de todos os poderes públicos com a máxima força possível para que, naturalmente, haja uma resposta adequada para a situação. E, por via de regra, eu disse há pouco, os países europeus com sistemas de saúde mais fortes responderam melhor, mas também os países europeus com governos mais eficazes também responderam melhor. Portanto, são duas questões diferentes, mas que se fazem convergir nesta situação. Portanto, primeira resposta: organizarmos-nos coletivamente, em termos do governo, em termos dos poderes públicos, das políticas públicas, do sistema de saúde, para que tal não aconteça. Porque se vier a acontecer é sempre um drama. Portanto, a minha resposta é, do ponto de vista ético, isso não devia acontecer. Mas, claro, não podemos excluir a situação que possa vir a acontecer. Podendo vir a acontecer, devemos-nos reorganizar internamente para que a situação seja minimizada. O que é que aconteceu em Portugal e em muitos países? Pois houve alguma articulação de modo a que, efetivamente, por um lado, os doentes pudessem transitar de um lado para o outro, de um hospital para o outro, por outro lado, fossem criados quase que instantaneamente ou de uma forma muito célere hospitais de campanha para acudir a doentes, se fosse esse o caso, que felizmente, repito, não foi pelo menos em Portugal. Enfim, diligenciar do ponto de vista administrativo para adquirir equipamentos em tempo real para que essa situação não aconteça. E, portanto, penso que estes passos intermediários são absolutamente centrais para que os médicos e enfermeiros não tenham que se confrontar com essa situação. Eu não posso deixar de enfatizar isto, porque, no fim da linha, a profissão médica de enfermagem é uma profissão de enorme risco do ponto de vista ético, por causa destas situações como agora foram apresentadas. Mas devemos todos lutar para que isso não aconteça e para que os médicos e enfermeiros não tenham de se confrontar com escolhas que são éticas, mas que, no fundo, também não são da sua responsabilidade. Agora, terceiro patamar de resposta, digamos assim. Penso que, no fim da linha, eu percebo a argumentação, nenhum de nós é insensível. Se tivermos uma criança ou um idoso de 90 anos e só temos um ventilador, provavelmente a nossa componente mais emotiva, os nossos sentimentos, porque o ser humano não é só racional,
todos nós somos dotados de inteligência emocional e, portanto, é quase que humano dizer, bom, há um ventilador, há 2 doentes que necessitam, um deles é uma criança ou um recém-nascido, pois vamos salvar o recém-nascido. Portanto, esta lógica é quase intuitiva, mas não deixa de ser uma lógica muito perigosa do ponto de vista ético. É perigosa do ponto de vista ético. E não é tanto pela questão da eutanásia, porque, em bom rigor, não sei se pudesse ser considerado eutanásia ou não, teria que pensar um pouco melhor nesse assunto, mas a questão, eu vejo do ponto de vista ético num prisma diferente. É que, no fundo, a sociedade está a dar o poder aos médicos e aos enfermeiros de escolherem as vidas que valem ou não valem a pena ser vividas. E esse é um poder que ninguém deve ter na sociedade. E, portanto, também não os médicos e enfermeiros, mesmo em situações críticas. Porque dar este poder quer dizer que é um poder que já não tem retrocesso possível. E quando os médicos, não tanto os enfermeiros, mas os médicos tiveram este poder no passado, e em muitos países, na altura, muito civilizados, enfim, não vale a pena agora estar a elencar, por uma questão até de cortesia, mas a verdade é que correu sempre mal. Porque de repente é um doente com muitas comorbilidades, com uma idade avançada, etc., e depois vai-se baixando a fasquia, e os critérios passam a ser utilizados, muitas vezes até de forma abusiva. Portanto, resumindo e concluindo, penso que é uma situação extraordinariamente complexa do ponto de vista ético. Admito que possa, no limite dos limites, se estivermos face a um doente com uma expectativa de vida muito reduzida, com enormes comorbilidades, eventualmente com uma idade muito avançada, etc., que pudesse ser essa a decisão, digamos, menos grave do ponto de vista ético, mas não deixava sempre de ser questionável. Não tenho para mim claro que pudesse ser propriamente considerada eutanásia, mas, de qualquer modo, era sempre uma decisão controversa, porque lá está. E eu queria deixar este aspecto muito claro, pelo menos na minha apreciação do que é a ética e a bioética na medicina, na enfermagem e a bioética mais alargada num plano global. A dignidade da pessoa é uma lei de tudo ou nada. Não depende de ser homem ou mulher, não depende de ser rico ou pobre, não depende de ser novo ou ser velho, não depende de ser uma pessoa portadora de deficiência ou não. Trata-se apenas de ser pessoa ou não ser pessoa. E se é pessoa, então temos que a tratar sempre com o mesmo respeito, com o mesmo carinho, com a mesma compaixão, porque isso é o que a ética nos obriga. E, portanto, darem-nos o poder de dizer esta pessoa afinal não é bem pessoa e eu até posso fazer isto, acho que é um passo muito complexo, que admito que numa situação extraordinária, imaginemos num terremoto, num maremoto, no rebentamento de uma bomba atómica, sei lá, nessas situações que geralmente utilizamos apenas do ponto de vista pedagógico, mas que evidenciam que há situações que a medicina não controla, situações até de catástrofe em que é preciso escolher, mas, como princípio, eu recomendaria muita cautela aos médicos em dar passos dessa natureza, porque são passos muito complexos, que eu creio que as consequências serão sempre muito más, até para a moralidade interna da medicina e das outras profissões da saúde. Só para exemplificar com um caso pessoal, enfim, quando eu era mais jovem e fazia urgências de 24 horas no hospital universitário onde trabalho, uma vez também tivemos, não numa situação destas, obviamente, já mais de 20 anos atrás, mas tivemos também a falta de um respirador. E os médicos jovens, nos quais eu me incluí, passaram a noite toda a ventilar à mão o paciente. Bom, isto vale o que vale, mas é só para dizer que às vezes temos que todos dar
o melhor de nós, mesmo quando não estávamos a pensar nisso ou não o desejávamos e tínhamos até outros planos, mas aceitarmos um poder e uma responsabilidade desta natureza de selecionar vidas é muito complexo e penso que é um passo que devemos, a todo custo, tentar evitar e sensibilizar os responsáveis pelas políticas públicas e políticas de saúde que a saúde é uma prioridade, é o bem mais valorizado por todas as pessoas em todas as culturas e sociedades e que, portanto, vale a pena esforçarmos-nos para que todos tenham acesso a uma saúde minimamente adequada aos tempos modernos. E eu penso que muitos países conseguiram dar essa resposta e, portanto, por que não generalizar e globalizar também esta resposta que foi tão adequada em tantos países de todos os continentes. E, portanto, isso quer dizer que há esta sensibilidade para o valor da saúde como o valor major das nossas vidas. Nós podemos libertar-nos de tudo, mas quando não temos saúde, tudo o resto passa a ser absolutamente secundário ou terciário. A saúde é um bem central e, portanto, deve merecer, por parte das sociedades, o apoio indispensável para que situações dessa natureza não venham a ocorrer. Isso não quer dizer, repito, que muitos países, e até os países mais ricos e desenvolvidos, não introduzam sistemas de priorização ética, mas é exatamente no sentido inverso, é no sentido de excluir do pacote básico, da carteira básica de serviços, se calhar tratamentos que não são absolutamente prioritários. Imaginemos, recordo, por exemplo, de um célebre relatório holandês. A Holanda tem, nos últimos 3 anos, o melhor sistema de saúde do mundo, e a Holanda propôs já desde 1995, portanto há 25 anos atrás, um sistema de priorização ética, onde, porventura, se houvesse escassez de recursos, e a Holanda é um dos países mais ricos do mundo, mas se houvesse escassez de recursos, a cirurgia meramente estética, portanto para embelezar as pessoas, podia ficar fora do sistema universal de saúde. Portanto, isto é para exemplificar que os recursos são escassos, mas devem ser canalizados para quem mais deles necessita e não o seu oposto. Portanto, faço votos para que uma situação dessas nunca ocorra e para que haja precisamente um conjunto de linhas de orientação, de guidelines, para que os médicos e enfermeiros se sintam confortáveis em decidir, porque no fim da linha ninguém é insensível, nenhum profissional de saúde gosta de decidir quem vai viver ou quem vai morrer. Ok. Professor Nunes, ainda nesta senda de escassez de recursos, vou tentar linkar aqui as 2 questões feitas por 2 médicos, que a primeira é... Como agir junto a um paciente na ausência de material de biossegurança? E a pergunta parecida a esta é se o médico pode atender o paciente com limitação de material, ou seja, de equipamento, ou seja, não devidamente equipado. E agregada a esta pergunta, aproveitava já fazer uma segunda, que é quanto à eliminação do prontuário médico, se não acaba prejudicando o próprio doente, na questão quando o professor falou da questão do direito à privacidade, não é? Se a eliminação do prontuário médico não acabaria prejudicando o próprio doente. Sim, vamos lá ver, 2 perguntas muito interessantes. Primeira, por via de regra, é um princípio absolutamente intransponível da ética médica, em qualquer país do planeta, a obrigação, o dever de um médico tratar de um doente. Portanto, a minha resposta em abstrato seria, exceto em circunstâncias absolutamente tipificadas, os médicos têm a obrigação de tratar os doentes.
Quais são as situações em que isso pode não acontecer? Bom, basicamente, quando haja risco para terceiros, naturalmente, enfim, eu conheço razoavelmente o espectro profissional, mas não o espectro etário de quem me está a ouvir. Mas eu iniciei a minha vida profissional quando começou a surgir o VIH-Sida, e que era, agora já não é, mas na altura era uma doença absolutamente letal. E, portanto, esta questão do dever de tratar, como compreendem, para uma doença que, se fosse contraída pelos médicos, era absolutamente letal e não tinha apenas uma mortalidade de 0, pouco ou 1%, como acontece com o coronavírus. E, portanto, este é um aspecto muito debatido há muitos anos na ética médica. E, apesar de uma intensa discussão global nesta problemática, a resposta sempre foi: os médicos têm a obrigação de tratar os doentes, exceto quando há risco para terceiros. Exemplo, as médicas grávidas. Uma médica grávida, porque não está apenas em risco a sua vida, mas diretamente a vida do nascituro, tem a possibilidade de se recusar, não por ela, mas pelo seu próprio filho. Diz-se também, alega-se que, em alguns casos, não tanto no coronavírus, mas noutras circunstâncias, quando haja uma ruptura de confiança entre médico e doente, isso pode também ser alegado. Isso acontece mais em determinadas áreas da medicina, na medicina geral e familiar, etc. Mas tem que ser sempre circunstâncias muito, muito particulares, onde os médicos consigam justificar o porquê dessa decisão. No caso das doenças infectocontagiosas e infecciosas em geral, aquilo que sempre se defendeu foi que os médicos têm o dever de tratar, mas, ao mesmo tempo, que devem adotar uma política e uma prática de leges artis, de boa prática médica, de atuar e exercer a profissão com total proteção em relação ao doente, no sentido Universal Blood and Body Fluids Precautions, portanto, proteção, sobretudo de sangue, produtos derivados, produtos biológicos, e, portanto, desde que seja assegurado aos médicos e outros profissionais de saúde esta proteção, no fundo era esta a questão central, obviamente que o médico tem a obrigação de tratar o doente em todas as circunstâncias. Claro, a pergunta, no fundo, é: e quando não existe esta proteção? Quando não existe? E, portanto, eu creio que aqui o bom senso médico deve preponderar, devem tentar municiar-se de todas as ferramentas, todos os meios para se proteger, devem as organizações médicas pugnar junto às autoridades de saúde para que os médicos tenham acesso a esses fatos e outros mecanismos de proteção. Eu sei que no início da pandemia, aqui em Portugal, esta foi uma das grandes batalhas da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Enfermeiros, foi precisamente lutar junto do Ministério da Saúde e da Direção-Geral da Saúde para que médicos e enfermeiros tivessem esses equipamentos, e eu creio que, se houver esta sensibilidade, que tudo vai correr pelo melhor. Agora, não se pode excluir que, num caso em concreto, médicos, enfermeiros ou outros profissionais não disponham desse equipamento. E aí, o bom senso e a sua consciência é que vão determinar. Se me pergunta em abstrato é razão para um médico se poder recusar, os princípios mais abstratos diriam que não, mas, por outro lado, a possibilidade de se precaverem poderia determinar que sim. Eu creio que aqui haveria um juízo ético contraditório que só a consciência individual do médico ou do enfermeiro é que podia determinar. Ou seja, para ser mais claro, provavelmente poderia ser admissível eticamente não o fazer, mas muitos profissionais de saúde, mesmo com equipamentos menos adequados, se calhar
arriscariam a fazê-lo, também por imperativo de ética profissional. No que respeita ao direito ao esquecimento, pois eu concordo completamente e tenho, como é que eu ia dizer, há aqui um mea-culpa que, sobretudo, os investigadores, médicos e não médicos, devem assumir, no sentido de que, se isto acontece, foi porque nós coletivamente falando, não estou a falar de mim, nem nenhum dos senhores e senhoras que estão na assistência, mas nós, médicos, enfermeiros, investigadores, pesquisadores, etc., não tomámos as devidas precauções para assegurar que os inalienáveis e irredutíveis direitos dos doentes eram preservados, nomeadamente em sede de investigação. Por exemplo, em Portugal, eu estou como membro de comissões de ética sempre a receber pedidos de pesquisa, de investigação, no prontuário dos doentes, nos dados clínicos que foram obtidos em sede de tratamento, mas que depois querem ser utilizados para todos os fins e mais alguns, de pesquisa, de investigação, dados epidemiológicos, etc. Não estou a dizer com isto que em casos muito concretos, específicos e bem fundamentados, estes dados não possam ser utilizados quando há um bem verdadeiramente relevante que o justifique, mas também não podem ser utilizados, como se costuma dizer, sem nenhum motivo plausível, só para efeitos de um estudante, por exemplo, fazer uma tese de mestrado ou de licenciatura ou do que quer que seja, porque tem que se perceber que os dados pessoais são matéria tão privada, tão íntima, tão protegida num Estado de direito democrático, que naturalmente, quando isso não acontece, passamos do 8 ao 80, que é, bom, então se eu não tenho a certeza que o sistema, nomeadamente agora com os sistemas digitais, protege adequadamente a minha informação, então eu vou desejar que ela seja pura e simplesmente removida deste mesmo sistema, nem que isso seja prejudicial para mim no futuro. Porque, vamos lá ver, todos nós sabemos, todos trabalhamos no setor da saúde, que há informação que não é só o facto de ser privada e íntima, mas que é particularmente relevante e que não é eticamente neutra. Por exemplo, um estado psiquiátrico, por exemplo, o próprio VIH, SIDA, por exemplo, a hepatite, sei lá. Há um conjunto alargadíssimo de informação que está nos prontuários, e nomeadamente agora no prontuário eletrónico, que pode ser acedida com alguma facilidade por quem tenha, digamos, skills, competências informáticas. Eu percebo que haja muitas pessoas preocupadas com isso. Enfim, só para lhes dar uma ideia, quando aqui há uns anos atrás um primeiro-ministro português entrou num hospital português com uma doença banal, uma constipação, uma gripe, ou o que quer que seja, houve logo centenas de pesquisas ao seu prontuário eletrónico, o que obrigou a reformular completamente todos os sistemas de proteção digitais na saúde. Portanto, isto não pode acontecer. Tem que se perceber que a informação das pessoas é informação privada, que as pessoas a depositam nos médicos e outros profissionais de saúde numa base de total confiança, que é para aquele fim, princípio ético da finalidade, princípio da finalidade. Portanto, se eu forneço informação com um fim, não é com outro. Pode haver outra finalidade, mas para isso têm que obter o meu consentimento. Se eu não estou em condições de prestar consentimento, então só circunstâncias excepcionais é que podem motivar a utilização dessa informação. Porque se as pessoas tiverem consciência disto que eu acabei de dizer lá fora, então as pessoas percebem, por via de regra, que a medicina tem que evoluir, que a ciência tem que dar passos para o futuro, mas tem que ser, naturalmente, no quadro do respeito por esta intimidade, por esta privacidade, porque se assim não for, lá está, a lei da União Europeia agora veio criar é um novo direito. Eu gostava de frisar bem este aspecto. Trata-se de um direito novo que foi criado agora nos últimos anos, precisamente face a
esta intromissão avassaladora na vida privada, nomeadamente dos sistemas de informação, e que podem pôr a nu toda a nossa vida, e quando se trata de dados de saúde, compreende-se que são dados muitas vezes muito complexos para a pessoa, para a sua família. Imaginem os dados genéticos, a importância que não tem não só para o doente, mas para a sua família. Enfim, posso dizer-vos, só como mera curiosidade, que alguns serviços de genética em Portugal e mesmo na Europa já estão a regressar novamente ao papel, estão a deixar os sistemas de informação e os prontuários eletrónicos, porque o papel ainda assim é bastante mais protegido do que muitos sistemas de informação e sistemas digitais. Portanto, eu creio que tem que preponderar o bom senso e também a ética, porque se todos nós soubermos isto e praticarmos isto, vamos recuperar novamente a confiança das pessoas, nomeadamente em sede de investigação, como aconteceu na clínica agora com o Covid, onde a confiança das pessoas é absolutamente total em relação aos profissionais de saúde. Depois vamos fazer o mesmo na investigação para que não cheguemos a esse extremo, apesar de, como disse, neste momento, na Europa, em todos os países europeus, sem exceção, porque é uma diretiva, é um regulamento que vem de cima para baixo e, portanto, em todos os países europeus é uma norma absoluta e que tem que ser respeitada, esta da privacidade e do direito ao esquecimento. Mas, se fizermos tudo de acordo com a ética e com os princípios, estou convencido que muito poucos doentes, ou até nenhum doentes, vão recorrer ao exercício deste direito. Mas isso só acontece se nós tivermos o bom senso, a prudência e a sabedoria, no fundo, para nos comportarmos como se espera que nos comportemos face aos doentes e à própria sociedade. Obrigada, professor. Tem outra questão, voltando um bocadinho para trás, não é? É a questão relativamente ao confinamento. A pergunta é: confinamento é ou não é também uma questão clínica? E agregava a essa pergunta a outro questionamento, que é o seguinte: qual é a opinião do professor sobre a testagem obrigatória, quarentena institucional obrigatória e também como adequar a preservação da saúde coletiva versus direitos individuais do doente? Muito bem, excelentes perguntas, só isso dava outra intervenção de fundo, mas de qualquer maneira tentarei sintetizar. Eu repito, eu não conheço tão bem a situação em Angola, conheço bem em Portugal e no Brasil, e em Portugal posso dizer-vos que a nossa estratégia foi muito mais de tentar incrementar os níveis de educação para a saúde, de literacia em saúde da população, do que impor medidas coercivas. É evidente que eu não excluo pontualmente a possibilidade de medidas coercivas, mas sou muitíssimo mais defensor de que uma sociedade futuro, uma sociedade desenvolvida, uma sociedade próspera, é uma sociedade educada, onde os seus membros tenham o conhecimento suficiente, que aprendem desde logo na escola, com a família, com os símbolos da própria sociedade, também com os profissionais de saúde, porque médicos e enfermeiros têm um grande papel de educação para a saúde, e onde, portanto, as pessoas tenham o conhecimento necessário e suficiente para perceber que, numa situação pandémica, se devem autoconfinar. Isto aconteceu em muitos países, não digo que em toda a sociedade, mas em grandes fatias das sociedades, pelo menos em muitos países europeus, e onde não foi, portanto, necessário recorrer a medidas coercivas. As medidas coercivas são muito complexas em estados de direito democrático. Por exemplo, dou um exemplo muito recente. Enfim, Portugal, como sabem, tem Portugal continental e depois tem duas regiões autónomas, a região da Madeira e a região dos Açores. Portanto, tudo ilhas no Atlântico. E nos Açores, como tinha uma situação epidemiológica muito favorável, onde praticamente não havia casos, o governo regional institucionalizou a quarentena obrigatória
a quem chegava aos Açores. Pois bem, houve uma pessoa que não aceitou, que recorreu para os tribunais, um tribunal deu-lhe razão, outro não deu razão, foi ao Tribunal Constitucional, que eu não sei se agora de repente se também existe em Angola, mas que é o Tribunal Supremo que, no fundo, faz compaginar todas as leis com a Constituição, e o Tribunal Constitucional disse que era inconstitucional a quarentena obrigatória nos Açores. Porquê? Porque violava direitos fundamentais das pessoas e a limitação de direitos fundamentais só a Assembleia da República, por uma lei qualificada, pode fazer, no fundo, operar. Portanto, nenhum governo por si só pode, num Estado de Direito Democrático, impor restrições brutais aos direitos, às liberdades e garantias das pessoas, que não seja com um enorme consenso social, através da representação no organismo legislativo com uma lei, digamos assim, de valor reforçado que permita, naturalmente, limitar esses direitos. Isto só para vos dar um exemplo em Portugal. Agora, em abstrato, do ponto de vista ético, quando haja um relevantíssimo motivo de saúde pública, pode justificar-se o lockdown, ou seja, um confinamento, uma quarentena populacional. Isso pode acontecer em circunstâncias específicas, aconteceu em muitos países, aconteceu também com uma pequena cidade de Portugal, aconteceu em Espanha, aconteceu em muitos países, porque quando a situação epidemiológica se descontrola num pequeno grupo territorial, é natural que, do ponto de vista da saúde pública, se queira confinar. Mas, repito, mais do que obrigar à quarentena obrigatória, ao confinamento obrigatório, à testagem obrigatória. A testagem ainda é mais complexa, porque a testagem em abstrato dificilmente pode ser obrigatória. Eu recordo, mais uma vez, dando o exemplo do VIH-Sida, nós não podemos obrigar nenhum doente a fazer o teste do VIH-Sida. Nós podemos, isso sim, persuadir o doente da importância de fazer o teste do VIH-Sida, se percebermos que é importante para ele ou que é importante, por exemplo, para a proteção do pessoal de saúde. Portanto, eu teria dificuldade em aceitar, exceto um motivo relevantíssimo que até agora não me ocorre, obrigaram-me digamos, a testar uma pessoa. Porquê? Porque há uma violação de integridade física, tinha que haver um motivo muito sólido para que isso tivesse plena cobertura ética. Imaginemos, eu até posso estar doente, posso não estar doente, mas ser portador, mas se eu voluntariamente me autoconfinar e, portanto, me puser numa situação de quarentena autoimposta, não estou a ver por que motivo as autoridades públicas vão ter o poder de violar a minha integridade física. Porque o problema é sempre o mesmo, como eu dizia lá atrás, a propósito da seleção de doentes. É que hoje damos esse poder para fazer este teste e amanhã, rapidamente, a rampa deslizante faz com que esse poder seja utilizado para outro fim qualquer. E, portanto, a integridade física, como a integridade moral, a integridade psicológica, são bens absolutamente centrais numa ética global mais alargada e também na ética médica. Eu queria só deixar aqui uma brevíssima nota, enfim, para concluir esta questão. Não sei se todos terão consciência, mas pelo menos de acordo com o direito português é assim, que qualquer intervenção no corpo de uma pessoa é uma violação de integridade física. E que no caso dos médicos só é justificável pelo consentimento do doente ou pela presunção do consentimento. É por isso, por exemplo, que nós não podemos dar sangue a uma testemunha de Jeová. Não podemos, porque é uma violação de integridade física, uma violação de integridade moral, que, como não tem consentimento, se for o caso, não pode ser concretizada, mesmo que isso venha a ferir o seu melhor interesse.
E, portanto, eu queria salientar este aspecto de que uma sociedade desenvolvida, moderna, pelo menos na minha ótica, preserva um núcleo central de valores e de princípios, com uma privacidade, com uma integridade, que só in extremis, em situações, enfim, devidamente ponderadas, justificadas, é que pode ser violada, mas que devemos fazer todos os esforços para que estas situações e circunstâncias não ocorram. Porque depois é aquela linha vermelha que, uma vez ultrapassada, depois facilmente se ultrapassa outra vez ou se ultrapassa por motivos diferentes. Portanto, eu teria muita cautela em tudo o que seja obrigatório. E, portanto, numa perspectiva ética, eu defendo a educação, a formação, a capacitação e que as pessoas percebam o que é, de facto, no seu melhor interesse, do seu agregado familiar e da sociedade como um todo. E, pelo menos a minha experiência aqui em Portugal foi também, nesta matéria, extraordinariamente positiva. Claro que há sempre casos enfim, que desalinham e que não estão em conformidade com o conjunto, mas também nesses casos pontuais, daqueles que desalinham e que não se compaginam com uma atitude ética e socialmente responsável, eu acho que a pedagogia é muito mais importante. Dou outro exemplo. Quando começou o desconfinamento em Portugal, sobretudo os jovens que estavam com grande ansiedade de se reunir, porque é típico da sua idade, naturalmente, e da sua geração, às vezes fizeram sem as regras básicas de distanciamento social. Pois bem, as autoridades policiais, em vez de reprimirem, tiveram uma atitude educativa junto a estes agrupamentos de jovens e, no fundo, fizeram-nos ver que aquilo punha em risco a saúde dos seus familiares, dos familiares mais velhos, dos seus avós, etc. E não houve, pelo menos que eu saiba, incidentes de maior nesta matéria. Os jovens perceberam que podiam conviver, mas tinha que ser com o distanciamento social e, portanto, que aqueles agrupamentos do passado, nas festas, nas discotecas, nos espetáculos de musicais, enfim, tinham que ficar para outra ocasião, porque este não é o momento para isso acontecer. Portanto, uma atitude pedagógica não apenas resulta melhor no momento, mas é, sobretudo, muito mais eficaz no futuro. E, portanto, seria a minha recomendação. Tudo que é coercivo, deixar para uma última ratio, uma última situação onde nada mais funciona. E aí teremos que ver os prós e contras dessa intervenção. Ok, professor. Temos mais duas perguntas para finalizar, mas antes gostava de aproveitar a oportunidade, já que estamos a falar de confinamento, e fazer aqui uma troca de experiência rapidíssima e gostava da opinião do professor. É muito comum, nesta época de pandemia, fazer os fluxos de separação de pacientes Covid e não Covid. E, eventualmente, com a experiência que nós colhemos também de outras esferas, mesmo de Portugal, do Brasil, havia muitas situações em que o paciente era triado, fazia um primeiro teste inicial, que é negativo, e, com o passar dos dias, vinha positivar na enfermaria, ou seja, na área não Covid. Desta ação, numa instituição particular aqui em Angola, houve a colocação de um cordão sanitário. Então, a questão é ético, do ponto de vista de saúde pública, este tipo de ação? Porque isso ajudaria, a opinião do professor ajudaria, de certa forma, a esvaziar um bocadinho a mente, porque foi um tema muito polêmico. Em tempo de pandemia, um hospital que atende pacientes Covid, o facto de ter tido os casos que não foram abordados ou acabaram sendo descobertos numa enfermaria comum, era ético confinar tanto funcionários como pacientes. Sim, aí falando um bocadinho mais da liberdade, não sei. Sim, vamos lá ver. Uma nota prévia. Eu penso que uma das consequências mais gravosas do Covid-19, para além, naturalmente,
dos pacientes que infelizmente vieram a falecer, de todo o trauma para os seus familiares, para uma população idosa, muitas vezes acamada, muitas vezes em lares e residências de terceira idade, que foram especialmente, sofreram especialmente este embate. Mas eu creio que uma outra perspectiva que terá que ser devidamente analisada é o que é que aconteceu a todos os outros doentes não Covid. Só para terem uma ideia, pelo menos em Portugal, eu penso que isto deve passar-se, pelo menos em todos os países europeus, nos meses críticos da pandemia, portanto, que para nós foi março, abril e maio, nestes meses, o aumento de mortalidade em relação a 2019 foi 5 vezes maior por outras doenças do que pelo Covid-19. Portanto, uma primeira nota que é preciso todos termos em atenção é que o mundo não para e o sistema de saúde não para e os hospitais não devem parar por causa de uma pandemia como o Covid-19, porque o resultado disso é precisamente que há muitas pessoas ou que vêm a morrer, ou que não são tratadas, ou que ficam com doenças crónicas, se o sistema funcionasse articuladamente. Eu percebo que houve um temor generalizado, que não havia evidência científica, que não havia guidelines, muitas delas internacionais, percebo isso tudo, mas para o futuro fica esta nota. Não podemos permitir que o sistema de saúde pare, ou que funciona a 50%, por causa do Covid-19, porque há todos os outros doentes que também têm que ser tratados e que não podem ficar para mais tarde, porque as doenças não esperam. A maior parte delas não esperam. Dito isto, isto vem, no fundo, desembocar na questão formulada, e eu diria que talvez fizesse mais sentido, precisamente, haver essas linhas e separar, como acontece ou aconteceu em muitos hospitais, as áreas Covid das áreas não Covid, e naturalmente as Covid podiam ter um tratamento diferenciado, isso seria um aspecto a analisar, mas todo o outro setor não Covid, eu creio que deveria funcionar normalmente, naturalmente, com os rastreios necessários, com a testagem, com as proteções, com o material necessário para a proteção biológica, com certeza que sim, mas não vejo motivo para que não funcionasse e não funcionasse na sua plenitude. Eu percebo que há argumentos de gestão de recursos humanos, foi muitas vezes invocado em Portugal, tínhamos que gerir recursos humanos porque eles podiam ser necessários para tratar o Covid e, portanto, tinham que ser libertados de outras tarefas. Percebo isso tudo, mas no fim da linha o resultado é este. Eu penso que não é específico dos países europeus. Há efetivamente um aumento acrescido de mortalidade e morbilidade não Covid, devido a uma atenção muito especial em relação ao Covid, que não estou a dizer que não devesse existir, mas a ética obriga a tratar todos por igual. Portanto, eu penso que esta seria a minha resposta. Talvez o mais sensato do ponto de vista ético fosse que, independentemente do setor Covid poder merecer um tratamento especial, o restante hospital, não estou a entender o racional do ponto de vista médico, clínico e muito menos ético para que não funcionasse de acordo com as expectativas e necessidades dos seus doentes. Ok, está bem. Professor, eu tenho mais duas perguntas. A primeira vou colocá-la como foi escrita. Que implicações éticas, e o professor já falou sobre isso, mas que implicações éticas há no uso de medicações sem comprovação científica em ensaios clínicos, por exemplo, a hidroxicloroquina, sem uma discussão com o doente e sem considerar a autonomia do médico, imposto por protocolos nacionais ou institucionais. Muito bem. E a segunda é como fazer a gestão de situações em que profissionais de saúde se recusem a atender doentes suspeitos ou confirmados de Covid? Bom, primeira questão.
vamos ver. Eu percebo, e repito aquilo que disse há pouco, que a pandemia pelo Covid-19, pelo coronavírus e doença, o Covid-19, surge num momento de quase ausência de informação científica credível na matéria, percebo isso. Já referi aqui que faço votos para que no futuro existam organizações internacionais, em especial a Organização Mundial da Saúde, que tenha uma liderança mais assertiva e para que esse tipo de resposta seja inquestionável, já referi isso aqui, mas, de qualquer modo, penso que é de boa prática, é um imperativo da ética médica e da ética na investigação, de que os novos tratamentos ou antigos tratamentos, fármacos já conhecidos, mas para novas doenças, que tenham uma base científica minimamente credível para que possa ser utilizado. E, portanto, a minha primeira nota é de que faço votos para que no futuro essa evidência científica exista, que exista o mais rapidamente possível. Isso implica uma coisa que ainda não se falou aqui hoje, mas que é absolutamente central e que é a colaboração internacional dos centros de investigação e de pesquisa, para que rapidamente os resultados da pesquisa possam ser de benefício internacional, global, em todos os povos e não apenas para alguns específicos. E, naturalmente, se isto acontecer, o problema estará muito mitigado, ou pelo menos reduzido no futuro. Agora, como isso não aconteceu, e como houve intervenções muito díspares e diferentes, e até contraditórias, quer de autoridades médicas, quer de autoridades políticas nesta temática, nomeadamente da hidroxicloroquina, mesmo do remdesivir também, ainda que menos, e outros, a verdade é que eu creio que, primeiro, não estou a ver motivo ético sólido que justifique que um médico possa ser obrigado a utilizar um tratamento com o qual ele discorde e no qual tenha oposição. Porque, vamos lá ver, todas as normas éticas e formais das guidelines da medicina baseada na evidência determinam o mesmo. Ou seja, há um consenso global de que mesmo quando há evidência científica inultrapassável, mesmo assim as recomendações são para os médicos interpretarem essas guidelines, essas linhas de orientação, naquela situação clínica específica. Deixar este aspecto bem frisado. Portanto, não consigo entender nem perceber a justificação, nem ética, nem técnica, nem científica, para um médico ser obrigado a dispensar um tratamento em nenhuma circunstância. Muito menos quando não há evidência científica. Porquê? Porque o médico, e a ética médica nisso é muito clara, o médico é sempre técnica e deontologicamente independente. Porque a natureza intrínseca da relação médico-doente implica que o médico seja independente para decidir. Para quê? Para assumir total responsabilidade pelos seus atos. Se eu sou obrigado a dispensar um fármaco, ninguém me pode responsabilizar depois pelo modo como depois vai decorrer toda a situação clínica. Isso não é só uma questão de desresponsabilização médico-legal, é também uma quebra da confiança da relação médico-doente. Portanto, a minha resposta seria, faço votos para que no futuro exista evidência, mas mesmo existindo evidência, os médicos devem ser sempre independentes para ajuizar aquilo que é no melhor interesse do doente, numa circunstância específica e concreta. E com isto, assumem total responsabilidade pelos seus atos. Por exemplo, em Portugal e na Europa, quando há guidelines de medicina baseada na evidência, o médico é, no fundo, é fortemente compelido a usar, mas nunca é obrigado. Ele fica sempre com a possibilidade de não utilizar,
naturalmente, o ónus da prova fica do lado dele dizer porque é que não utilizou. Mas se os motivos forem sólidos, ninguém o vai responsabilizar por isso. Portanto, a resposta seria, do ponto de vista ético, o médico é independente. Não pode nunca ser obrigado a uma determinada prática, qualquer que ela seja, muito menos quando não há evidência científica sobre o seu benefício. Isto é intransponível do ponto de vista da ética médica, mas naturalmente depois há outras, enfim, conjunturas e circunstâncias que possam, no fundo, conformar a ética médica, mas a ética é esta e é em todos os países do planeta. A segunda questão da recusa, eu penso que se a nossa obrigação estrita é a dedicação ao próximo e ao doente, não estou a ver que a presença de um doente por ser Covid-19 seja motivo bastante para essa recusa, naturalmente, como já vimos lá atrás, se existirem todos os mecanismos de proteção adequados à transmissão da doença. Portanto, vamos lá ver, é absolutamente excepcional e tem que ser devidamente comprovada a situação em que o médico se recusa a tratar um doente. Desde que, enfim, seja no quadro em que nos estamos a mover. Por exemplo, um médico não é obrigado a providenciar um tratamento, como já vimos, acabámos de ver há pouco, com o qual não concorda. Portanto, o doente tem autonomia para consentir, mas não tem autonomia para obrigar o médico a fazer um tratamento contra o seu melhor juízo profissional. E o mesmo se passa da relação dos médicos com os hospitais e com as administrações, enfim, da saúde em geral. Portanto, deixar esta nota de que este princípio da independência dos médicos carrega em si uma grande responsabilidade, é que eu sou independente, eu tenho enorme responsabilidade e não posso nunca abandonar um doente sem um motivo, uma razão que seja minimamente atendível. Até pode haver argumentos muito sólidos, mas eles têm de ser devidamente convocados para que se perceba qual é o motivo. A simples presença de uma doença, a priori, não é motivo de recusa de tratamento em nenhuma circunstância. Isso é muito claro na ética médica e não creio que possa, em circunstância alguma, ser beliscado, porque senão, estão a ver, hoje é pelo Covid-19, amanhã é pela hepatite, depois é pelo VIH-Sida, depois é porque o doente tem um problema psiquiátrico, depois é que tem uma determinada orientação sexual, quer dizer, depois não há limite. Se aceitássemos isso, seria extraordinariamente gravoso para a ética médica, para a moralidade interna da medicina e, naturalmente, para o posicionamento da medicina face à sociedade que, repito, felizmente granjeou enorme respeito e prestígio nos últimos tempos, precisamente porque os médicos e os outros profissionais, enfermeiros e assistentes, etc., todos se dedicaram sabendo que com isso estavam a correr muitas vezes risco para si e também para as suas famílias. Ok, professor, muito obrigado pelas questões respondidas. Muito obrigado eu. Penso que conseguimos concluir o nosso objetivo, estão todas as perguntas respondidas. Eu acho que a discussão foi muito saudável e nutritiva, aprendemos bastante. São situações do cotidiano, seja da escassez de recursos, da telemedicina, não é? Da pesquisa, das organizações, aí também um bocadinho do papel da Organização Mundial da Saúde. Eu acho que ficamos relativamente satisfeitos, né? Está a ser um grande desafio atender pacientes Covid, é tudo novo para nós. Angola é um país muito jovem, tem médicos, tem profissionais de saúde de todas as áreas muito jovens e para nós também é muito bom para a nossa experiência, né? Para podermos daqui a alguns anos passarmos a outra geração, olha, a nossa experiência na pandemia,
sejam os desafios do diagnóstico, do tratamento, lidar com a família, lidar com o próprio paciente. Não é fácil dar o diagnóstico aí ao doente, é um conjunto entre os clínicos, os psicólogos. Então, no fundo, é a nossa missão, como dizia muito bem o professor, é o juramento, não é? Nós, da nova geração, se calhar não tínhamos noção da responsabilidade quando juramos, não é? Porque a cada tempos e tempos os desafios são maiores e temos que estar disponíveis, os da linha de frente do combate. Então, agradeço imensamente em nome da nossa instituição, da Clínica Montefio, Departamento de Pesquisa, esse webinar que foi excelente, e os conteúdos de hoje certamente serão amplificados para os que não puderam participar, tanto pelo Zoom, pelo YouTube, será amplificado no nosso dia a dia. Então, muito obrigado, professor, por essa viagem de 1h30, quase 2 horas em Angola. Esperamos nos ver brevemente, não é? Quem sabe numa presença física cá em Angola. Muito bem. Acredito que oportunidades é que me faltarão. Muito obrigado. Muitos cumprimentos a todos, foi um enorme prazer. Até à próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.